Fala galera, bem-vindos aí. Entalpia de formação, nossa frente 3, Tetra 1 ainda, né? Nossa última aulinha do Tetra 1. Está lá na página 654. Então vamos dar uma olhada e compreender. Nós já falamos em relação à termoquímica, o que são reações endotérmicas, o que são processos exotérmicos. Falamos também um pouquinho já da lei de Hess, né? Calculamos o ΔH pela lei de Hess. E uma segunda forma de calcular o ΔH é usando a entalpia de formação. É vendo a entalpia de formação como a energia envolvida na obtenção de um mol de um composto. Se a gente fosse conceituar ela formalmente, eu preciso saber o que é uma chamada de condição padrão. Então, olha para o slide aqui. Ó. Entalpia é o calor padrão de formação. Gente, se eu vou falar de entalpia padrão, eu preciso saber o que é essa condição padrão aqui. E até mais do que isso, eu preciso saber dessa referência. Olha só, a entalpia de uma substância simples é zero quando estiver no estado padrão. O que é esse estado padrão, então? O nosso estado padrão é a forma alotrópica mais estável, quando existirem formas alotrópicas, né? A temperatura é de 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Lembrando que, da forma alotrópica, tem 4 casos que você precisa saber. Você precisa lembrar do carbono, que o alótropo estável é o grafite, e que você normalmente vai escrever como carbono graf. Você tem que lembrar também do fósforo vermelho, que é o estável, que você vai ver escrito como PN, tá? Porque tem N átomos de fósforo na estrutura do fósforo vermelho, enquanto no outro alótropo são 4. Nós temos o oxigênio na forma de gás oxigênio, que já está aqui, né? O O2. E nós temos o enxofre na forma rômbica, que seria o S com um Rzinho aqui. Tá? Então, 4 formas alotrópicas estáveis. Fora isso, gente, qualquer outra substância simples que você receba, se não falar que aquele elemento tem alotropia, se não falar nada sobre o processo de alotropia, você deve considerar que já está na forma estável. Qualquer metal, por exemplo, você vai reconhecer já como estando no estado padrão. Se eu recebo lá Fe, ou sei lá, sódio, eu já subentendo que isso aqui está no estado padrão. Beleza? Vamos em frente. Se eu vou reconhecer esse estado padrão, eu vou usar ele para calcular uma variação de entalpia, que é a chamada entalpia de formação ou calor de formação. Essa energia é a energia envolvida no processo de formação de um mol de composto a partir de substâncias simples no estado padrão. E, cara, eu queria chamar muito a atenção de vocês para isso aqui. Ó. Tem que ser a obtenção de um único mol. Professor, eu recebi uma reação que está formando 2 mols de composto. Está vindo de substâncias simples, elas estão no estado padrão. Posso dizer que é energia de formação? Não posso dizer que é energia de formação. Tanto não posso que dá uma olhada nisto aqui. Ó. Isso aqui que eu estou te pedindo para olhar é uma questão, um exemplo, tá, que eu gosto de fazer nesse momento. Está aqui. Ó. Identifique a reação que define a variação de entalpia padrão de formação. Item A. 2 carbonos grafites reagem com 2 oxigênios, formando 2 mols de CO2. Carbono grafite é a forma alotrópica estável, oxigênio é a forma alotrópica estável, porém, formou 2 mols de CO2. Repara aqui, ó, esse 2. Como eu só posso formar um mol, o item A está errado. Item B. Carbono diamante reage com O2 e vira CO2. Ah, Marlon, agora eu estou formando um único mol. Só que você está saindo do diamante, que não é a forma estável. Então, letra B não pode. Letra C. Carbono grafite reage com o O2, vira CO2. Opa, forma estável, um único mol. Letra C é a nossa resposta. Letra D. Óxido de cálcio reage com CO2 e vira carbonato de cálcio. Problema aqui, gente, não está partindo de substâncias simples. São substâncias compostas. E eu preciso partir de substâncias simples. Falso. Letra E. Embora sejam substâncias simples, está formando 2 mols, também não pode. Portanto, letra C era a nossa resposta. Vamos tirar isso aí, vamos limpar a tela e voltar aqui. Agora, como é que eu escrevo essa entalpia padrão de formação? Aqui, ó. 2 carbonos grafites
reagem com hidrogênio gasoso, formando o acetileno ou etino, com uma entalpia padrão de formação de mais 54 kcal por mol. Lembra então que esse processo, representado aqui, é um processo do tipo endotérmico. O ΔH é maior do que zero, né? Então, a gente pode dizer aqui que nós temos um processo endotérmico. Lembrando que nós vamos usar essa entalpia padrão de formação para aplicar naquela equação da delta. Lembra final menos inicial? Então, olha só, o ΔH é igual a somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes, ou entalpia do produto menos entalpia do reagente. A gente pode dizer que ΔH é igual a HP menos HR. Isso aqui, HP menos HR. Tá? Chamo muito atenção para esse sinal de menos, que vai te exigir aí um jogo de sinal em algumas situações. Galera, a entalpia padrão é tabelada. Muitas vezes você vai receber e vai usar ela com base nesta fórmula para resolver o ΔH de uma equação. Então vamos dar uma olhadinha no exemplo. Olha aqui, ó. Essa questão é da UDESC, ela é bem bacana para a gente fazer juntos. A indústria siderúrgica utiliza-se da redução de minério de ferro para obter o ferro fundido, que é empregado na obtenção de aço. A reação de obtenção do ferro fundido é representada pela reação Fe2O3 mais 3 monóxidos de carbono, formando 2 ferros e 3 dióxidos de carbono. A entalpia da reação é igual a quanto? Então, dadas as entalpias. Repara que nessa aqui tem uma vantagem. Ele te falou que o ferro é zero. Isso aqui não é muito comum, tá? Normalmente, a substância simples, quando for zero, ela simplesmente não vem a informação. Vocês teriam somente as outras 3 informações e não teriam essa daqui. Como é que eu vou calcular o ΔH? Quem é produto, quem é reagente? Vamos lembrar aí. Isso aqui é reagente e esses são os meus produtos. Lembrando que ΔH é a entalpia de produto menos reagente, eu vou montar ali, ó, 2 vezes a entalpia do ferro, que é 0, mais 3 vezes a entalpia do CO2, que ele me deu aqui, ó, como sendo menos 393,5, tudo isto menos uma vez a entalpia do Fe2O3, que é menos 824,2, mais 3 vezes a entalpia do monóxido de carbono, que é menos 3 vezes, menos 110,5. Fazendo aí, nós chegamos a menos 1180, menos 1155,7. E aqui, galera, ó, o jogo de sinal. Lembra que menos com menos vai dar mais. Então, na realidade, eu tenho menos 1180,5 mais 1155,7. E meu ΔH deu menos 24,8. Significa que essa reação é uma reação do tipo exotérmica. ΔH menor do que zero. Então, na prática, gente, o que nós fazemos? Nós olhamos para a nossa equação devidamente balanceada. Vamos limpar aqui, ó. A gente olha para a nossa equação devidamente balanceada e vai olhando primeiro produto, segundo produto. Quantas vezes ele aparece, vezes a energia dele. Quantas vezes aparece, multiplicado pela energia dele. E aí eu vou seguindo cada um deles, independente de quantos participantes nós tivermos. Tome muito cuidado com este sinal aqui, tá? Para não errar o jogo de sinal. Usem parênteses, usem chaves, usem colchetes, se for necessário. Mas cuidem para não errar no jogo de sinal. Questãozinha 1 do nosso livro. Olha aqui, ó. Observe as 4 equações termoquímicas a seguir. Óxido de cálcio mais água, formando hidróxido de cálcio. Enxofre rômbico mais ozônio, formando trióxido de enxofre. Carbono grafite mais O2, formando CO2. E 6 carbonos grafites mais 3 H2, formando benzeno. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. Item A. Os calores envolvidos nas reações correspondem todos à entalpia de formação. Vamos dar uma olhada ali em cima. Óxido de cálcio é substância composta, então o primeiro já não é. Então a gente já sabe que o item A é falso. Tá? Mesmo assim,
Vamos dar uma olhadinha ali. O segundo, enxofre rômbico, é o estável. Ozônio não é estável, já era. Carbono, grafite e O2, beleza. Carbono, grafite e H2, beleza. ΔH1 corresponde a um calor de neutralização. Bom, vamos fazer assim. Ó. Vou apagar aqui para vocês visualizarem. Um óxido mais uma água não é um calor de neutralização. E sim eu estou hidratando. Neutralização, lembra que isso aqui ó, é sinônimo de ácido-base. Ou pelo menos um óxido ácido mais uma base, ou um óxido básico mais um ácido. Item C, então B é falso. Item C, ΔH13 e ΔH4 são calores de formação. Verdade. No ΔH13 e no ΔH4, substância simples, um único mol de produto, outra substância simples. Então, verdadeiras. Portanto, letra C. 2 e 3 são calores de combustão. O 3 até é calor de combustão, tá, gente? A queima do grafite. O 2 não é. A reação com ozônio não é uma combustão, é uma oxidação. E a letra E, ΔH1 corresponde a um calor de solubilização. Não é solubilização, porque se vocês olharem o estado final aqui, ó, é sólido do hidróxido. Então foi uma reação que aconteceu e formou o hidróxido na forma sólida. Não é uma solubilização, ele não está solúvel em água, ele só foi hidratado. Então, falsas as letras D e E. Questãozinha 2 do Tetra. Um automóvel cujo consumo de etanol é de 10 km por litro roda em torno de 100 km por semana. O calor liberado pela combustão completa do etanol, consumido em um período de 4 semanas, é aproximadamente quanto? Bom, ele me deu o calor de formação, me deu a densidade do etanol. A primeira coisa que eu vou fazer é escrever a minha reação de combustão do etanol, para saber aí o que eu tenho. Então, C2H5OH reage com o oxigênio, formando 2CO2 mais 3H2O. Essa reação tem um ΔH de quanto? Só vamos balancear o oxigênio, né? Vocês têm 7 oxigênios no produto, então aqui vocês precisam de um 3, porque tem um oxigênio já aqui no álcool, né? Então, está balanceada. Vamos calcular esse ΔH. Vamos lá. Vamos separar por cores aí, ó. ΔH é igual. Entalpia dos produtos. 2 vezes a energia do CO2, menos 394. Mais 3 vezes a energia da água, menos 286. Tudo isto menos entalpia de formação do etanol, menos 278. E a do oxigênio a gente já sabe que é zero, né? Então nem precisa pôr. Falei que ia separar e não separei, né? Aqui, menos 278. Então, o nosso ΔH vai ser igual. Agora, galera, minha sugestão. Resolvam primeiro o que está em vermelho. Depois juntem com o que está em verde. Vamos resolver o que está em vermelho. Se a gente for colocar, então, os valores aqui. 2 vezes 394 dá menos, né, porque lembra do sinal de menos ali, 788, menos 3 vezes menos 286 dá menos 858. Isso aqui é a parte dos reagentes. Perdão, dos produtos, né? Agora, menos com menos aqui, ó, vai dar mais. Então, mais 278. E o nosso ΔH vai dar igual. Menos 788 menos 858 dá menos 1646. Mais 278. Isso aqui dá igual a menos 1.368 quilojoules. Então, vamos gravar esse valor. Menos 1.368 quilojoules. Eu não acabei a questão. Por quê? Isso aqui é o ΔH da minha reação. Agora,
Ele me falou que o carro faz 10 km por litro, roda 100 km por semana em 4 semanas. Então quer dizer o quê? Em 4 semanas, eu vou usar 40 litros. Quanto isso equivale em gramas? Sabendo que eu tenho em 1 litro 0,8 quilogramas, ou 800 gramas. Isso vai ser igual a 32 quilogramas. Então quer dizer que ele queimou 32 quilogramas de combustível. Se ele queimou 32 quilogramas de combustível, sabendo que 1 mol de etanol, isso aqui, são 46 gramas, essa é a massa molar do etanol, quanto que vai dar? Eu posso dizer que 46 gramas, aqui ó, 46 gramas liberam menos 1.368, ou liberam 1.368, 32 mil gramas libera quanto? O x vai dar igual a 32 mil vezes 1.368 dividido por 46, isso vai dar 951.652. Então aqui, ó, 951 vezes 10 na terceira, mais ou menos aí, tá? Vezes 10 na 3. Opa. Aí. Então, 951 vezes 10 na terceira, aproximadamente. Beleza? E agora uma reação de combustão, gente. Quando eu penso numa reação de combustão, lembra que a combustão ela se baseia em 2 processos. Você precisa do teu combustível e também do teu comburente. Você pode dizer aqui ó, que o oxigênio é o comburente e o combustível normalmente ele vai ser um composto orgânico, oxigenado. Claro que pode ser o H2 também, pode ser o gás hidrogênio. E aí eu preciso que você saiba montar reação de combustão. Então, nesse momento, eu gostaria muito de pedir para vocês para que vocês montassem a reação de combustão para as seguintes substâncias. Metano, eteno, octano, glicose, tá? Para C4H10, o butano, para o propano. Então, para essas 6 substâncias, pelo menos, monta a reação de combustão. Coloca elas no lugar aqui, ó, do combustível e faz o balanceamento. Lembra que no balanceamento você acerta primeiro o carbono, depois o hidrogênio e, por fim, o oxigênio. Tá? Montem, por favor, as reações de combustão para esses componentes. Montados os balanceamentos para esses caras, vocês viram aí as quantidades de oxigênio, perceberam que alguns deles deram balanceamentos quebrados, né? Deram com oxigênio com frações. E isso vai ser necessário para que a gente fale sobre a entalpia ou calor padrão de combustão. Isso aqui é um extra, tá, galera? Não tem aí no livro, no Tetra, mas é bem importante porque a UDS, que a UFSC, algumas vezes cobram. E a lógica é a mesma, olha só. É a variação de entalpia envolvida na combustão completa de 1 mol de substância. Então você vai pegar qualquer combustível, qualquer substância e queimar um único mol na forma de uma combustão completa, você pode dizer que é a entalpia ou calor padrão de combustão. Olha o exemplo aqui, ó, o etanol. Então, para o etanol, reagindo com 3 oxigênios, mais ele, né, virando 2 gases carbônicos, 3 águas, com uma entalpia padrão de combustão de 326 quilocalorias. Reparem no sinal negativo. Por que esse sinalzinho negativo? Porque toda e qualquer entalpia padrão de combustão é sempre um processo exotérmico, libera energia para o meio. Então as reações de combustão são sempre exotérmicas. Posso ainda lembrar aqui, né, uma questãozinha da Federal de Santa Catarina, adaptada, que fala sobre uma coisa chamada de poder calorífico. O que é isso? É a quantidade de quilojoules por cada grama do composto.
Então, vou pensar nas massas. Gasolina, C8H18. 8 vezes 12 mais 18. Isso aqui vai me dar uma massa para a gasolina. Vou botar a gasolina aqui, ó, de 114 gramas por mol. 1 mol de gasolina pesa 114 gramas. Então, se 1 mol de gasolina libera 5.400 kJ, quantos quilojoules libera cada grama de gasolina? E aí eu tenho um poder calorífico para a gasolina de 47,4 aproximadamente aí, quilojoules por grama. Quando eu troco da gasolina para o etanol a gente usou agora há pouco, né? A massa molar dele, 46 gramas por mol. Mesma lógica. Se 46 gramas são 1.400 kJ, 1 grama libera quanto? E aí nós temos 30,4 kJ. Já o gás hidrogênio, ele tem 2 gramas por mol. Então, se 2 gramas liberam 290 kJ, 1 grama libera quanto? Aí nós vemos aí 145 kJ. Achei, tá, nessa linha ali de baixo, os valores de X, o poder calorífico de cada combustível. E o exercício pedia aqui qual é o combustível que libera mais energia para uma mesma quantidade de massa. Bom, levando em conta que eu tenho para cada grama, eu já posso dizer que o hidrogênio, né, para 1 grama libera 145 kJ. Libera aproximadamente aí 5 vezes mais do que o etanol e 3 vezes praticamente mais aí do que a gasolina. Então a gente pode dizer que o hidrogênio é o combustível que libera maior quantidade de energia. Tranquilo? Gente, o tetra de vocês, eu gostaria que vocês fizessem ainda os exercícios 3 e 4. Lá do livro de casa, isso aqui não existe. Lá do livro de casa, os exercícios 41 e 43 e o 53 da página 332. Lá no Estudos já tem uma lista para vocês, termoquímica, entalpia de formação. Então, façam, por favor, esses exercícios, né? E fora isso, vamos só deixar um recadinho aqui, ó. Um bom feriado para todo mundo, né? Aquele abraço de sempre. E realmente, tá? Bastante aí. Saudade de estar junto com vocês. Galera, sempre uma honra. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.